E a gente continua analisando aqui os dados do PIB do primeiro trimestre aqui do Brasil. Para isso, eu recebo agora aqui comigo no estúdio o Reginaldo Nogueira, diretor nacional do IBMEC. Muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio para poder a gente conseguir bater esse papo aqui ao vivo. É sempre melhor que presencial. Reginaldo, vamos lá, né? A agro cresceu impressionantemente, 12,2% no primeiro trimestre desse ano. Foi o grande protagonista dessa atividade econômica super resiliente aqui no Brasil. E eu quero entender quais são os fatores que a gente pode atribuir a esse bom desempenho, né, agora, desses setores, e um desempenho tão expressivo agora aqui do setor, né, do agronegócio, agropecuário esse ano. E mais ainda, eu quero entender se há espaço e se a gente tem condições de manter esse ritmo para esse ano de 2025. Você segue otimista com isso? Bom dia, então, de novo, muito obrigado aí pelo convite. Bom, primeiro que esse resultado que nós tivemos, né, de 1,4% no trimestre, ele não foi muito diferente do que a gente já esperava no mercado e o próprio desempenho do agronegócio, né, crescendo quase mais de 12%, isso já era ali também esperado, principalmente porque a gente já sabia que as safras de milho e de soja tinham sido muito, muito boas, né? Então isso já vinha puxando as expectativas de mercado. Eu acho que a pergunta quando a gente olha para frente bom, o agro sozinho, ele vai continuar, ele vai conseguir carregar a economia e o crescimento nesse volume? Eu acho que tem ali algumas informações que a gente precisa avaliar. O primeiro é que a indústria caiu, então ela teve ali uma pequena queda nesse período, também já esperado, e temos os efeitos de juros que já vem alto há algum tempo. Segundo que serviços cresceram muito pouco, né? Então o setor de serviços cresceu 0,3%. Isso também já com efeito ali de um lado de juros e de uma economia que vem de alguma maneira esfriando nesses setores mais dependentes de crédito e de estímulos, né? Então o agro nesse sentido ele tem sido ali realmente uma parte da economia brasileira que tem tido um desempenho extraordinário. Isso tem aparecido, por exemplo, nas exportações. Mas quando a gente olha o cenário como um todo, né, nós temos então essa economia que continua aquecida, né, ela continua muito forte, com alguns sinais de desaceleração na margem. Se a gente olha então, acumulado em 12 meses, né, em 4 trimestres, ele saiu de 3,4% para 2,9%, então você tem ali uma pequena queda na margem, ainda não aquela que o Banco Central esperava, né? Então acho que esse é um pouco do cenário. Nós temos ali um pouco mixed feelings ali sobre, né, de um lado esse agro muito forte, de outro lado uma economia que já vai mostrando um esfriamento, mas ainda não na intensidade que o Banco Central projetava, por exemplo. Eu quero falar um pouquinho, até antes de entrar nessa questão da política monetária, eu quero falar um pouco também sobre o setor industrial. Você já deu uma pincelada aqui sobre essa questão da política monetária, aliás, é um dos objetivos, né, de uma política de juros mais restritiva, justamente de desacelerar esse impulso aí da atividade, muito porque também existe uma grande preocupação do Banco Central com o hiato do produto e tudo isso tem sido colocado na pauta. Mas, para além disso, como que você avalia essa retração do setor industrial? Por que eu te pergunto isso? A gente já tinha um setor que já vinha sendo bastante impactado por causa de um bom período de juros mais restritos devido à pandemia. A retomada disso e essa alta que a gente teve no ano passado do PIB da indústria, que foi o que conseguiu manter o nosso PIB no positivo, ela não foi o suficiente para poder reparar todos os danos que a gente teve lá atrás. Pensando nisso, pelos dados que a gente tem hoje, como que está a tua perspectiva para o setor industrial aqui do Brasil? Acho que a indústria brasileira ela passa por uma situação complexa, mas, e como você disse, já vem de muito tempo. Tanto que no momento em que o mundo vem discutindo aí guerra comercial, guerra tarifária e uma briga muito grande, principalmente pelas exportações industriais, a gente repara como o Brasil fica parte desse debate, porque a indústria brasileira, e principalmente a indústria de transformação, ela não acumula um crescimento, na verdade ela vem ali diminuindo de tamanho há algum tempo. Acho que a gente tem vários fatores relacionados a isso, né? Acho que temos questões tributárias, questões de logística que continuam afetando muito, questões de mão de obra e agora
para questões de crédito, né? Então, a economia brasileira, cada vez mais, ela passa a depender cada vez mais de serviços. Hoje, a gente for olhar, né? Mais de 70% da mão de obra empregada trabalha em serviços, né? O Brasil se tornou ali claramente uma indústria, um país que depende muito menos da indústria e muito mais de comércio, serviços, esse tipo de atividades. Essa virada, né? Uma recuperação da indústria tem fatores que vão muito além do que o Banco Central sozinho com taxa de juros consegue fazer, né? Câmbio sozinho, por exemplo, não é forte para ter ali um efeito de aumentar as exportações, né, de maneira sustentada. Eu acho que temos ali questões, né, estruturais na economia brasileira que vem machucando muito o setor de indústria, não de agora, mas já de algumas décadas, né? Pegando até um gancho um pouco nessa questão da indústria, tem um outro dado que eu sempre particularmente gosto de acompanhar de perto, que é a questão da taxa de investimento, né? Que ficou em 17,8% do PIB, acima, né, do que a gente teve no mesmo período do ano passado, que foi 16,7%. Mas essa leve alta que a gente teve na taxa de investimento, ela é o suficiente para poder realmente ajudar? Porque isso acaba sendo um dos grandes fatores ali preocupantes de maior impacto no setor privado. Pensando nessa taxa de investimento que a gente tem hoje, no PIB que temos no país, na dimensão, né, demográfica do Brasil, a importância econômica dele para a economia global, como que você avalia hoje essa taxa de investimento em 17,8% do PIB brasileiro? Acho que assim, de maneira direta, claramente é muito pouco, né? Então, o Brasil, até pelas necessidades de retomada de crescimento e de melhora de infraestrutura, o Brasil já precisaria ter, de maneira sustentada, as taxas de investimento superiores a 20% do PIB. Existem ali algumas questões com relação a isso. A primeira, que aí, quando a gente... claramente, o Brasil é um país que poupa muito pouco. E ele poupa muito pouco, apesar de juros muito altos, né? E isso tem a ver, então, quando a gente olha, por exemplo, os dados desse PIB, desse trimestre, ele deixa muito claro que, por exemplo, a demanda de consumo continua ali aquecida no trimestre, crescendo 1% trimestre sobre trimestre. Então, existe ali ainda uma demanda de consumo com alguns estímulos, por exemplo, né? Nessa direção. O déficit fiscal, ele consome essa poupança, né? É preciso entender que a poupança que vai ser destinada ao investimento é aquela mesma que vai ser utilizada pelo governo para financiar a dívida pública. E uma dívida pública crescente, uma dívida pública e déficits muito altos, canalizam um potencial investimento privado para financiamento do governo, uma troca de investimento para produção futura por gastos correntes do governo brasileiro. Então, o déficit público ele tem que ser visto também nessa direção, afetando diretamente essa situação. E o que também mostra como que a poupança é muito pequena no Brasil é o fato que, junto com tudo isso, quando a gente olha os dados do PIB, temos déficit em conta corrente. Quer dizer, claramente, a produção doméstica não atende o nível, a absorção doméstica, o nível de demanda doméstica por produção. Esse, no fundo, e aí é difícil de escapar da questão sempre da política monetária, esse, no fundo, é um dos dilemas. Quer dizer que mesmo com juros de quase 15%, nós continuamos, então, com um crescimento robusto da demanda de consumo, isso se junta a um crescimento muito grande da despesa do governo e déficit público, e o país em déficit em conta corrente. Então, claramente, não há aí um compasso entre capacidade de produção e demanda. Grande desafio, né? Vamos ver o que vai vir de comentário, aliás, depois disso, na próxima ata do Copom. Aí eu te pergunto também sobre a questão do consumo do governo diretamente. Teve um aumento, né, de 0,5%. Como é que você avalia esse crescimento desse consumo do governo pela ótica fiscal? Essa expansão, ela tem mais relação com recomposição, né, nesse momento de despesas obrigatórias, ou indica mais espaço para gastos discricionários? Acho que é uma conjunção de fatores. Eu acho que o Brasil, claramente ali, quando naquele momento em que houve o fim do teto dos gastos, e aí, por um período, nós tivemos ali um pouco a deriva, quando veio a PEC da transição, em que, na verdade, saímos de um modelo
com um regime fiscal mais controlado e passamos depois para um novo modelo, então teve um período ali de deriva e aí tivemos o arcabouço fiscal, né? E o arcabouço fiscal, ele claramente, isso a gente pode dizer já com 2 anos e meio aí, olhando aí de 2023 para cá, ele simplesmente não foi a âncora fiscal que seria necessária. Ele se atrelou ao crescimento da receita. A receita cresceu, na verdade, quando a gente olha a receita cresceu, mas de origem o arcabouço fiscal não consegue controlar as despesas. Então, quando a gente olha, é uma questão de despesas discricionárias, é uma questão de despesas obrigatórias, e eu não acho que é uma questão de receita, porque claramente, quando a gente olha em termos reais, a receita do governo tem crescido. Então, acho que tem um desafio, que eu acho que esse é algo que será bastante debatido no Brasil nos próximos anos, é que precisaremos voltar para a prancheta. Claramente, né, um modelo um pouco mais parecido com o teto do gasto que tínhamos até 2022 ali, a gente vai precisar de algo parecido com isso, sob o risco de que, de repente, o governo brasileiro só vai conseguir pagar despesas obrigatórias e pagamentos de juros com um crescimento assustador na dívida pública. Pois é. Bom, pensando na comparação internacional, Reginaldo, a gente tem o Brasil, né, se a gente for pensar no ranking das economias que conseguiram crescer mais de 1% nesse ano, a gente tem o Brasil performando, então, depois desse PIB agora aqui, entre os países que tiveram a maior taxa de crescimento do mundo nesse primeiro trimestre. Em que medida esse desempenho agora reflete fundamentos domésticos sólidos ou, né, de que maneira isso poderia estar refletindo, na verdade, um momento em que a gente tem um cenário internacional menos adverso, por enquanto? Eu acredito que, bom, primeiro a gente está olhando um período trimestre passado, então, não um momento corrente exatamente. Primeiro, a gente precisa sempre considerar, foram 12% de crescimento do agronegócio. Então, vamos olhar, de um lado, temos ali um fator de um agronegócio que tem um desempenho extraordinário, e isso tem a ver também com demanda externa por esses tipos de produto. Então, isso é extraordinário para o Brasil. É bom que o Brasil se tornou uma potência agrícola de verdade e tem aproveitado esse potencial como forma de geração de divisas, de renda, de desenvolvimento. Por outro lado, nós já temos aí, como a gente tem visto, uma economia muito dependente da demanda e que tem sofrido aí esses impulsos, principalmente impulsos fiscais, que têm efeitos multiplicadores sobre a economia. O desafio, quando a gente olha para frente, o mercado tem deixado isso muito claro, é que não temos expectativa de que isso seja sustentável. E eu acho que toda a discussão dos últimos dias sobre o IOF e a necessidade do governo de conseguir dinheiro para manter a política fiscal atual mostra como que claramente esse não é um modelo que parece com capacidade de se sustentar por mais trimestres olhando para frente. E quanto à questão da composição do crescimento, da qualidade, do ponto de vista da qualidade do crescimento, essa composição, esse avanço que a gente teve de 1,4% nesse momento, ele foi dentro dos padrões do que a gente já estava esperando do mercado, um pouco mais equilibrado, ou você esperava um descompasso maior nesses dados? Não, ele veio bem em linha com o que o mercado já imaginava, e eu acho que o ponto principal, que eu acho que todo mundo está olhando com mais detalhes agora, os componentes da demanda que são afetados pela taxa de juros estão respondendo a essa taxa de juros? E a resposta que nós temos nesse momento é sim, embora ainda de maneira limitada. Então, reforça muito o que o Banco Central tem falado, de que talvez os juros tenham que se manter muito altos por muito tempo. Porque os primeiros sinais que nós temos aí, quando olhamos de novo para a demanda das famílias, quando olhamos em termos de produção, serviço, indústria, mostram uma pequena desaceleração, mas ainda longe do que se esperaria para fins de controle da inflação e das expectativas de inflação. Só para a gente finalizar muito rapidamente, expectativa até o final desse ano, a tua expectativa. Muita gente fala de desaceleração, apesar da gente ter tido várias revisões já aqui de revisão de projeção do crescimento para esse ano, o governo usa muito isso, né? Os economistas erraram na previsão, vão errar de novo.
Desacelera? Como que você está com a tua expectativa para o PIB no final desse ano? Com certeza ele se desacelera comparado com 2024. Nós não estamos falando de um país entrando em recessão, estamos falando de um país reduzindo a taxa de crescimento. Ano passado a gente cresceu perto de 3,5%. Se a gente cresceu alguma coisa em torno de 2,5% esse ano, que ainda é um crescimento robusto, é 1 ponto percentual a menos de crescimento do PIB. Perfeito. Reginaldo, quero muito agradecer a tua presença aqui conosco, um importante papo aqui com o diretor nacional do IBMEC, Reginaldo Nogueira. Bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Até uma próxima. Muito obrigado e bom dia. Até mais.